Fala galera, seja você muito bem-vindo aqui ao canal Geek Lestat. Meu nome é Leandro Lestat, como você já sabe, e hoje a gente está aqui para poder falar um pouquinho aí sobre o filme dos Guardiões da Galáxia. Meu, eu assisti ontem um filme, e que filme! Então assim, se você gosta de falar desses assuntos aí relacionados ao mundo geek, falar desses assuntos relacionados a HQs, a Blu-rays, a action figures, tudo isso desse universo do mundo geek, então não deixa de se inscrever aqui no canal e também dar aquela curtida, beleza? Bom, vamos lá então. Não vou dar spoilers aqui, mas o que eu posso dizer para vocês é que, meu, é um dos melhores filmes da Marvel, assim, depois de uns 3 anos. Acho que depois, assim, do Ultimate, dos Vingadores, pra mim, a carga emocional que esse filme trouxe foi uma das melhores, assim, já há muito tempo que eu não via esse tipo de carga emocional relacionada a um filme da Marvel. E eu tava esperando que realmente isso acontecesse, porque eu gosto muito de Guardiões da Galáxia. Eu ainda acho que o primeiro filme é o melhor da trilogia, mas esse filme, assim, na minha opinião, ele ficou bem melhor do que o segundo filme, bem melhor do que o segundo filme, e ele trouxe algumas novidades também para a história que trazem, agregam muita coisa para o nosso entendimento aí sobre o que é o filme, né, dos Guardiões da Galáxia, né? Na verdade, ele trouxe uma importância muito grande para cada personagem e deu um fechamento ali para cada personagem. Então, isso que foi legal nesse filme. Vale notar que o protagonista desse filme não deixa de ser o Rocket. Então, o protagonista maior desse filme, na minha opinião, é o Rocket. E nesse filme é contada a história dele, como ele se tornou o Rocket que a gente conhece, né? Como ele ganhou esse nome também. Inclusive, uma das cargas emocionais que acontecem bastante durante o filme fazem parte, né, desse enredo, desse roteiro relacionado à história do Rocket. Então, é uma história assim que você com certeza vai se emocionar, né? E é interessante porque a gente fica naquela expectativa do filme, que alguma coisa pode acontecer com os personagens, né? E realmente várias coisas acontecem com os personagens, você não sabe o que vai acontecer com eles, então é muita surpresa, uma surpresa assim atrás da outra. Chega nos minutos finais do filme, você fica ainda naquela expectativa, poxa, e agora? O que vai acontecer com tal personagem? O que vai acontecer com o outro? Né? Será que vai morrer? Será que não vai morrer? Então você fica naquela angústia, né, para saber o que vai acontecer com os personagens, mas a gente tem isso entregue até o final do filme e isso é muito legal. Então, o filme ele traz essa carga, como eu falei antes, né, ele traz uma carga emocional muito legal, muito grande, e eu acho que isso que compensa muita coisa no filme. Tá certo que ainda o vilão não é aquele vilão que a gente espera, né? Não tem aquela carga de vilania que merecia existir no filme da Marvel, mas o que ele faz te faz meio que odiar ele sim, tá? Você fica com muita raiva dele, desse vilão. Falando de cada personagem ali, a Gamora ainda ela tá sem ela não lembra ainda do Senhor das Estrelas, né? Do romance que eles tiveram ainda. Então ela tá naquela história ainda de renegar o Senhor das Estrelas. E isso começa lá desde do início do filme, né? E vai se desenrolando até o final. E é bem interessante o que vai acontecendo entre os dois, né? Novamente ali. E é interessante o que acontece no final também. Você vai se surpreender lá no final. Porque a gente fica esperando uma situação acontecer, mas no final essa situação ela é entregue de uma forma diferente. Então você vai ver lá no final o que acontece. Eu acho que assim, eu acho que muita gente já deve ter falado na internet, eu já vi várias pessoas falando sobre isso, né? Mas eu acho que a pessoa que talvez foi desperdiçada nesse filme foi. Eu esqueci agora o nome dele. Eu esqueci o nome dele. Mas ele é aquele personagem. Deixa eu tentar lembrar o nome dele aqui.
Lembrei o nome dele, Adam Warlock. Acabei de ver aqui no gibi aqui, tinha esquecido o nome dele. Mas o Adam Warlock, ele participa desse filme, né? A gente já tinha visto ele em trailers, ele tinha aparecido lá no final como cena pós-crédito de um dos filmes e tudo mais. E a gente esperando muita coisa do Adam Warlock, até porque a importância dele no gibi, nos quadrinhos, é bem grande. Mas infelizmente, eu acho que pro Adam Warlock essa situação não ficou tão agradável nesse filme, né? Você vai ver lá no desenrolar da história o que acontece com ele lá durante o filme. Talvez não espere tanto sobre o Adam Warlock. Eu acho que é uma coisa que eu posso dizer para você, tá? Então assim, espere bastante do filme, sim. Esse é um filme que vale a pena realmente você esperar bastante dele. Ele vai trazer aquela emoção que a gente espera de um filme da Marvel, vai ser trazida, tá? Ele é um ótimo filme, tem um desenrolar para todos os personagens, tem um final para todos os personagens, né? E tem, como eu disse antes, né, tem essa carga emocional aí envolvendo essa relação de família entre eles, o que eu achei muito maneira, né? Então essa relação de família entre os personagens, ela acontece bastante durante todo o filme, tá? E principalmente no final, lá no final você vê que essa entrega de membros de família, ela acontece de uma forma bem agradável no filme. Então, é uma coisa que você pode esperar sim, tá? Não espere tanto do vilão. Eu acho que são as duas coisas, talvez, que você não precisa ter tanta expectativa. Sobre Adam Warlock e nem sobre o vilão, tá? Talvez sejam as duas coisas que você não precisa ter tanta expectativa assim. Isso não é spoiler nem nada, é só para poder te ajudar e com que tipo de expectativa você pode ir ao ir assistir esse filme no cinema, beleza? Então vale muito a pena assistir, galera. Tá? Voltei assim bem emocionado do filme. É claro que cada um vai ter sua opinião, cada um vai ter sua opinião diferente um do outro, né? Relacionado ao que achou do filme ou a visão que tem sobre os Guardiões da Galáxia nos quadrinhos comparados aí ao filme. Eu, pelo menos, na verdade, eu antes de ver os filmes do Guardiões da Galáxia, eu não conhecia os Guardiões da Galáxia nos quadrinhos. Eu fui conhecer depois que eu vi os filmes, que é aí que eu comecei a me interessar pela história deles. E eu particularmente amo a história dos Guardiões da Galáxia. Hoje em dia, assim, é um dos melhores filmes da Marvel para mim, é o Guardiões da Galáxia. Então, espero que você possa ir lá no cinema, possa curtir e se divertir bastante, porque vale a pena. Eu acho que esse foi o encerramento de tudo aí, da história dos Guardiões da Galáxia. E fica aí. Tem duas cenas pós-crédito, tá? Só para você saber. Uma delas abre aí janela aí para um próximo capítulo que possa acontecer, né? E vamos ver o que vai acontecer. Se a gente vai ter mais histórias aí do Senhor das Estrelas, ou do Rocket, ou seja lá o que for, né? Então vamos ver o que vai acontecer nessas histórias aí, beleza? Grande abraço para você e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau.